Então, os nossos desafios ao longo desses anos, principalmente em 2020, que a gente enxergou, né, foi o seguinte: a gente estava com um grande estoque de imóveis, a gente tinha feito um lançamento em 2016, que foi o último do Zetower, e a gente estava com bastante imóvel ainda. A gente pegou um período de crise muito grande, né, 2014 a 2019, a 2018. 19 que começou a voltar, né? Só que a gente ainda estava com um estoque grande e a gente precisava capitalizar, vender esse estoque, capitalizar para pensar no próximo lançamento, né? A gente sempre construiu com recurso próprio todas as nossas obras. A gente falou: olha, se a gente não aproveitar para vender agora e capitalizar, a gente não tem como lançar o próximo empreendimento. E a gente, por sorte, a gente já tinha finalizado todas as nossas obras que estavam em andamento antes da pandemia. Então, comecinho de 2020, de janeiro, a gente terminou a nossa última obra. Falou: ó, vamos ficar uns 3, 4 meses aí, reorganizando algumas coisas inteiramente. Depois a gente já começa o próximo lançamento. E aí foi quando veio a pandemia. A gente falou: opa, vamos esperar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o país. Então a gente resolveu esperar mais um pouco até a poeira baixar, né? E, como todo mundo sabe, a poeira demorou a baixar, a gente estava muito imprevisível, né? Os custos de materiais subindo bastante. Então a gente ficou um ano e meio sem nenhuma obra, né? Para uma consultora isso é péssimo, porque é um ano e meio de custo administrativo. A gente manteve todo mundo aqui da equipe, né? Porque a nossa equipe, a gente fala que é uma família. Tem pessoas que estão aqui desde o começo da empresa, há 35 anos. Tem gente que está há 30, tem gente que está há 20, 15. Então, assim, as pessoas aqui a gente trata como uma família mesmo. É muito difícil depois que entra, né? Claro que cada um tem que fazer o seu papel, mas a gente não manda embora a troco de nada. Então, assim, a gente trata, está sempre muito perto, a gente é muito solível, muito flexível com relação a cada momento pessoal de cada um. Então, a gente falou: olha, vamos segurar um ano e meio sem nenhuma obra, custo administrativo lá em cima, então a gente precisa vender. Se a gente não vender, a gente não tem como sobreviver a empresa, né? E foi um momento muito bom, né? A gente fez, poxa, 2020 ali, 2021 a gente vendeu todo o nosso estoque, né? Graças a tudo que a gente implementou, os processos. Claro que o mercado também, assim, depois de 2, 3 meses de pandemia, já, todo mundo assustou, depois voltou, né? Muito forte. Mas o processo, as tecnologias foram essenciais para a gente conseguir fazer esse, essas vendas darem certo. Então, assim, os desafios que a gente tinha era exatamente esse. A gente não tinha controle de leads virtual, era 100% no papel. Então, eu lembro quando eu fui dar uma olhada, tinha papéis de, sei lá, 2005 ainda, clientes, tudo no papelzinho, não tinha controle de etapa de funil. O controle era péssimo, tanto que assim, a gente quase não aproveitou nada dos leads antigos, muito antigos, né? Talvez um ano ali, 2 anos para trás, a gente ainda aproveitou para tentar algum contato. Mas antes disso, já era uma coisa muito antiga, não tinha muitas informações sobre cada lead, então realmente era algo bem arcaico. Não tinha acompanhamento de funil, né? Então não tinha funil de vendas, né? A gente não tinha montado nada ainda nesse sentido. A controle de disponibilidade dos imóveis era feito por planilhas, então, por exemplo, o dia que vendia, a planilha ficava defasada. Então, sempre estava defasada o controle, sempre tinha que ficar enviando para os corretores. Então, Uberlândia tem centenas de corretores. Então, pensa todo dia algum corretor mandando, pedindo planilha. Aí vendeu um apartamento, que a loja não está mais disponível. Então, estava sempre defasado, então era um retrabalho muito grande. A gente tinha poucos materiais de divulgação dos nossos empreendimentos que estavam à venda ainda. Então, foi um trabalho também da gente começar com o tour virtual, começar a trazer algumas tecnologias para dar condições para as imobiliárias e para a nossa equipe interna aqui, porque senão fica difícil realmente fazer todo um trabalho, né? Então, a gente começou a produzir mais materiais dos empreendimentos que estavam em estoque. As informações estavam sempre muito diversas em vários lugares, porque a gente tinha controle de propriedade no lugar, a proposta em outra, as reservas em outra. Então, assim, era muita informação, o material de divulgação em outro, muita informação em vários lugares diferentes e com pessoas diferentes. Então, assim, era sempre um trabalho grande, tentar sempre pegando um material ali, pega outro ali, saber se estava atualizado ou não. Então, era um trabalho desnecessário, né, que a gente fala. E muitos corretores solicitando sempre as mesmas informações, né, frequentemente. Então, era sempre pedindo as mesmas coisas. Falei: olha, então, não é possível que não tenha nenhum jeito da gente facilitar esse controle, né?
e unificar de maneira que fica sempre atualizado. Bacana. Então, o que a gente tinha que fazer era organizar o setor de vendas por completo, né? Não tinha uma coisa específica. Como tecnologia, processo, pessoas, né? E cultura, mudança de cultura, porque a tecnologia é extremamente importante, né? Então ela faz muita diferença. Sem processo também fica difícil, porque a gente tem que ter processo de como que as coisas vão acontecer. As pessoas, então, não necessariamente as pessoas eram boas, só que elas precisavam ser realocadas de maneira que elas fornecessem a melhor qualidade delas no setor certo, porque às vezes uma pessoa muito boa de relacionamento estava na parte de atendimento de lead, e essa que é um exemplo muito bom aqui da empresa, que a gente tem um coordenador de imobiliárias hoje, e na época ele fez o atendimento dos leads, e o lado bom dele é o relacionamento com o corretor, com as imobiliárias. Então a gente falou, não, esse cara não tem que ficar atendendo os leads, ele tem que estar se relacionando, dando toda a condição para as imobiliárias, para o corretor, para os clientes deles, em vez de estar atendendo o lead. Então, trouxemos outra pessoa para fazer o atendimento dos nossos leads. E mudança de cultura, porque se implementar tecnologia, processo, em um local onde as pessoas tinham pessoas mais velhas, com certa dificuldade de adaptação à tecnologia, e mudar meio que da noite para o dia é complicado, é muito difícil. Mas é um processo que é necessário e que foi um grande exemplo para a gente, tanto que o comercial fala que serviu como um exemplo para as outras áreas, porque se a gente conseguir mudar o comercial com pessoas de diversos tipos de personalidade e idades, a gente consegue implementar isso em outras áreas. Então, foi um desafio muito grande e que deu certo e que serviu de exemplo para a empresa em todos os setores. João, só para tirar uma dúvida aí, teve algum momento que vocês falaram assim, precisa mudar agora? Teve algum ponto de virada assim que vocês viram, tem que ser agora? Ou isso aí foi crescendo, vocês foram percebendo esses desafios? Olha, assim, eu estou na empresa vai fazer 4 anos agora, eu entrei em 2019. Desde que eu entrei, assim, o primeiro ano foi mais adaptação, um pouco, que entender os processos da empresa. A partir de 2020 ali, né, até antes da pandemia, mesmo em 2019, final de 2019, já havia necessidade da gente mudar o comercial, porque comecei a entender bastante os funis de outras construtoras, né, então, assim, a gente não, eu falo que a gente não tem que inventar a roda, porque tem muitos exemplos bons acontecendo pelo Brasil. Eu não preciso falar, a gente nem precisa sair do Brasil para ver exemplos bons, porque o Brasil tem muita coisa interessante acontecendo. Falei, olha, eu vou começar a entrar em outros funis de outras consultoras, começar a entender como é que elas fazem, o que acontece, estudar um pouco sobre o mercado de vendas. Apesar de eu ser engenheiro civil de formação, a gente estava carente bastante nessa parte de vendas comercial. Eu falei, então eu vou entrar nisso. A gente está 1 ano e meio sem obra, né? Não sabia que ia ficar 1 ano e meio, mas a gente já estava bastante tempo. Eu preciso entender como é que funciona. Antes de terceirizar, seja para uma agência, contratar a ferramenta, eu preciso entender o processo e a ideia. Então, quando eu comecei a entender de várias outras construtoras. Mas fiz curso, fui atrás, conversei com muita gente. Mas até então, assim, não tinha começado a realmente implementar essas mudanças. Chegou a pandemia, né, a gente falou, olha, agora é tudo ou nada. A gente precisa vender, a gente já está há X tempo sem obra, a gente precisa planejar o novo lançamento e do jeito que está vai ser muito complicado. Assim, eu já entendi que precisava ser feito, assim, que existia funil, que existia retrabalho, remarketing, automação de marketing, controle por CRM e tudo mais. Está na hora da gente implementar isso. Então, assim, a pandemia foi um gatilho. Eu falo que foi a partir de maio de 2020. Agora é o momento da gente começar a correr atrás e fazer as mudanças. E aí a gente começou a conversar com vocês da Facilita aí, foi em torno de junho, julho, e começar a estruturar o processo de montagem e tudo mais.